sistema automático límbico, né? Sistema Ele límbico, ele é bem animal, né? Ele é bem selvagem, né? E é o que a gente usava no passado. Então ele quer ter prazer e fugir da dor. E hoje em dia, os assessores, eles estão alinhados com o cliente? Ou muitas vezes não, nesse modelo que tá Cara, hoje? eu tô bem por dentro da indústria porque eu tô num processo ali de uma empresa que eu tô abrindo nova e tal, então legal. tô falando com muita gente. Eu achei, cara, como todo mercado, você tem bons e maus profissionais, né? Por exemplo, eu até dou um exemplo, quando eu tive agência de propaganda ali no começo dos anos 2000, cara, eu tinha uma gerente de banco que me fazia cada favor, assim, de fluxo de caixa e tal. Pô, a pessoa se virava nos 30 e salvava a gente demais. Cara, vira e mexe, ela falava assim, pô, me faz uma CAP aí, uma capitalização pra eu bater uma meta, e eu fazia com gosto, porque, cara, era uma troca Organizava, ali né? transparente. Tá na baita profissional. Então, assim, eu vejo que no mercado tem bons e maus profissionais. A galera que é má profissional, você sabe. Pô, você vai bater o olho no escritório do cara, como opera, você já saca que o cara ali dá uma esfolada em cliente, mas também tem muita gente séria no mercado. Então, assim, tem de tudo. O que dói um pouco é assim, provavelmente o cara que tem menos grana é o cara que é mais usurpado. Não, é o cara que É sofre o mais no cliente, mercado. né? Porque assim, O cliente tem menos grana. bom, o o cliente. Porque assim, entendi. um cliente que tenha 50 milhões, 10 milhões, 20 milhões, pô, você pode cobrar pouco, é rentável e tal. Pô, o cara que tem 50 mil, 100 mil, você fala, cara, eu preciso girar o patrimônio desse cara, senão a conta não vai fechar pra mim, né? Então assim, esse cara acaba até sofrendo mais. Mas, cara, como todo mercado, tem bons e maus profissionais, e acho que com o trabalho que a CVM vem fazendo, tal, de dar mais transparência, acho que a tendência é que a gente, ao longo dos anos, melhore o mercado, né? Eu acho que o conflito vem também das pessoas não entenderem muito as funções, né? Então, assim, até eu tô me dedicando muito ao conteúdo do professor Diego Reis, o Marcelão também. E aí eu sempre falei que no mercado financeiro, uma tesouraria de um banco, uma asset muito boa, ela é dividida em 3 funções ou 3 pessoas, que é o analista, o estrategista e o trader. Então, o analista é o cara que olha o passado, ele vê séries históricas, ele vê o teu histórico, ele testa risco e tudo mais. O estrategista é o cara que o foco dele é o lucro, é a beleza, é o bem, entendeu? Ele é o cara que quer ganhar todo o dinheiro do mundo. Ele sempre enxerga a perfeição. E o trader é o cara que tem que executar. Ele tem que. Aquelas ideias incríveis e aquele consenso entre o analista e o estrategista, ele tem que ir lá e fazer no mundo real executar. O assessor, ele só pode te ajudar na parte da execução, porque ele é o especialista no trade, na execução. Ele não é o analista, ele não é o estrategista. Então, é o que o Warren Buffett fala, não pergunte pro barbeiro se você deve cortar o cabelo, ele vai dizer que sim. É do interesse dele que você corte o cabelo. Então, você precisa dividir as atividades. Se ele está te passando uma análise, é um pedaço da atividade. Se ele está fazendo uma execução muito bem feita, tem um outro custo. Então, se você conseguir dividir muito bem esses 3 temas, eu acho que você vai ter uma unidade na hora que você for se relacionar com gestores de fundos, com assessores, com analistas, e aí você vai, você mesmo, conseguir fazer uma gestão mais eficiente da sua carteira, porque você não vai exigir coisas que os caras não podem te dar. Um corretor muito bom, ele não pode te dar uma análise perfeita, mas ele pode te dar uma execução perfeita. E é isso que você tem que esperar dele. Se você esperar dele que ele vai te dizer o que você vai comprar, sempre vai dar errado. Exatamente. Certinho, Rocha. Muito bem. E outra coisa que eu coloquei aqui é também para qual que é a filosofia de investimento que você utiliza, que você, Marcelo, e que o Faca utiliza? Então. Que isso daí eu acho que a gente nunca falou assim, né, Roxo? Já falou, o Faca fala bastante, você também fala bastante, mas nunca abriu o jogo, né? Eu acho que poucos, né, especialistas de investimento e influenciadores e tal, eles têm de fato uma filosofia, um método, eu acredito nisso, isso aqui funciona. Por exemplo, a maioria das ciências tem princípios universais. Tipo, a física funciona assim, a matemática tem regras básicas. O mercado, ninguém sabe muito bem como é que funcionam as regras, qual é a filosofia. O mercado, ele tem tipo de comportamento A, sempre tal coisa vai funcionar. Então, eu acho que falta um pouco de princípios mesmo, de uma filosofia. Eu sigo a filosofia da carteira 360, né?
5 passos: é diversificação barbell, balanceamento dinâmico, adicionar valor, ativos de valor. O 4º passo é por opcionalidade, adicionar opções, opcionalidade, convexidade. E o 5º passo é repetir e melhorar. Então, se você perguntar para a maioria dos investidores ou dos bankers, mesmo de gestores, eles não têm uma filosofia. É tipo, diversifica aí, compra bons ativos, mas isso não é uma coisa que você pode repetir e sistematizar, né? Bom, vou falar por mim, porque acho que eu comecei a investir real e respirar o mercado lá em 16, 17, então, pô, não tem nem 10 anos. Então, acho Ainda que bastante ainda, né? eu sou bem juvenil aqui perto deles. Mas acho que o que vai acontecendo, né, é que você vai ganhando musculatura mental, né, cerebral. Porque assim, pô, eu fiz todo tipo de cagada possível, provável para quebrar no mercado e passei ileso por pura sorte. Então, flipei IPO, fiz long and short, fiquei comprado em call, não, vendi call de opção descoberto. Enfim, fiz tudo que... Entrou em pirâmide? Não, essa parte aí não entrei, porque eu nunca fui muito ganancioso, porque sempre tive conhecimento do que é fraude, mas se tivesse a ganância, você às vezes entra, né? Então, acho que no começo quando você vai se encantando pelo mercado financeiro, você sempre tem a sua classe de ativos preferida. Pô, eu gosto de ações, eu gosto de mercado internacional, eu gosto de FIIs, eu gosto de renda fixa, eu gosto de cripto. E aí muita gente acaba ficando presa nessas caixinhas, né? Então, assim, por exemplo, você pega qualquer cara de rede social que fala só de Kit Brasil Bolsa, cara, no passado passou fome, cara. Pô, a bolsa aqui foi um lixo, tipo, né? Não, mas eu só compro bolsa. Então, assim, aí quando você vai ganhando mais musculatura, você começa, né? Acho que o Rocho falou da filosofia que ele usa, o pensamento, assim, você começa a entender que o teu patrimônio sempre tem que ter o pensamento macro. Porra, eu gosto de Brasil, mas tá um lixo. Então eu vou olhar lá para fora. Então minha alocação lá para fora vai aumentar. Pô, agora fora guerra das tarifas tal, ficou complicado. Acho que eu vou voltar pro doméstico. Pô, acho que cripto tá num momento bom. Então assim, você tem que fazer essa gestão do portfólio. O Roxo chama de 360, mas assim, cara, você tem que pensar teu patrimônio Dinâmico, né? dinâmico como um portfólio, não ficar, eu sou o cara de FIIs, então eu só invisto em FIIs. Cara, puta cagada. No começo, quando você começa a gostar de alguma coisa, é normal que você fique muito viciado em, só quero falar de ações, eu só quero olhar para isso, eu só vou investir aqui. Mas depois você vai entendendo que a gestão do portfólio faz muito mais sentido e você vai alocando do que você ficar muito refém e viciado numa classe de ativos só. Mas assim, no geral, só para também dar um norte, eu faço uma coisinha meio barbell também, né? A barbell que é a do Taleb, né? A barbell. Sim. Você É o coloca, risco nos você extremos. coloca 90%, ou até 90, né? Sim, mas 90, até 90% Até 70. em coisas muito de baixo risco. E aí você põe 10 numa coisa que você acha que potencialmente pode dar muito certo. E se esse 10 virar 40, você rebalanceia e volta a ser 10. Exatamente. Então é isso que eu faço. Inclusive, estou fazendo isso só no âmbito de... Pra você ter uma ideia, estou num desafio de cripto, eu estou fazendo isso só no âmbito do universo cripto. Então, considerando que o Bitcoin é o ativo mais seguro, e os outros 10%, memecoin, projeto de IA e tal. Pepe. E num projeto com 10 pessoas que são especialistas, eu que sou leigão, estou em terceiro. Por causa do método. Método o quê? Aporte mensal, dentro do método. Pô, Pepe Coin disparou, fui lá, rebalanceei. O método ganha da Então, assim, genialidade. Né? Então Professor Otávio, o que Só tem que o senhor confiar. Oscar deixou de ensinamentos de investimento para você? O senhor Oscar, um dos ensinamentos Nosso pai, né? primeiramente de libanês, né? O libanês gosta muito de ativo real, né? E eu sempre fui aquele que... Eu gosto de ativo real, mas eu não quero ser pego no topo de calça curta na hora. Então eu fui pelo fato de eu ter passado muito tempo sentado numa mesa de operações e assistir muita crise, Já viu muita gente quebrar? eu já vi muita gente quebrar. Eu peguei nos últimos 30 anos, como a gente teve muita expansão monetária, teve muito crash estilo bolha mesmo estourando. Mercado de dívida externa estourando, mercado de Ásia estourando. Efeito tequila, né? Efeito tequila, Teve uma crise Ásia, no México, aí Rússia, ela não lembra. Argentina, Brasil.
.com, imobiliário, foram uma sequência. Então, eu tive que mudar minha maneira de encarar as coisas. Se você pegou de calça curta, essas vezes você pode levar 15, 20 anos para limpar. Nossa. No caso da Grande Depressão, o cara que comprou no topo lá de 29 foi recuperar em 1950. Nossa. Entendeu? Eu não tenho 20 anos para esperar voltar um prejuízo. Então eu passei a estudar a forma que o mercado se comporta. E eu aprendi que não tem nada de racional, nada de racional. É. O mercado vive racionalizando explicações para justificar o que ele está fazendo. Mas ninguém consegue me convencer e comprar mercado dizendo que nós estamos num fundo agora. Nvidia 200 e tanto. Ninguém consegue me convencer que tem racionalidade por trás do cara que compra um negócio que está valendo 50 vezes o earnings ratio dele. Entendeu? Assim, até os caras de verdade racionais não estão comprando. É, Warren Buffett, que é um cara que só faz conta de valor, não está comprando nada. Compra uma coisa ou outra, mas ele está em net vendendo. Isso aí Entendeu? é muito fácil olhar pelo retrovisor o mercado, né? Mas, por exemplo, olhando hoje, toda a euforia que deu em janeiro por causa do Trump, Bitcoin passou de 100 mil, bolsa e tal. Sim. Cara, você olha hoje e fala assim, cara, era tão claro que era uma Em euforia, retrospectiva. Não, e eu né? te digo E mais, assim, não e porra, e na passou a hora euforia. você... Porque, ó, Não passou a euforia. É, continua. Continua eu lembro agora. que quando o dólar passou de 6, eu cheguei para uma colega de mercado e falei assim, cara, eu tô com tanto ainda em real, será que eu já dolarizo tudo? E ela falou, cara, você tá entrando no FOMO ali, esquece. É. Né? E eu falei, beleza, Sabe vou quando que vou passa a parar. euforia? E aí, cara, porra, voltou tudo, né? É. Podia ter dolarizado a 6,10, já tô tomando um fumo agora. Sabe quando que passa a euforia? Não acaba assim com uma quedinha dessa, que tá todo mundo com a mesma mentalidade. Eu leio os comentários aqui, aí nego ainda Caio quer comprar comprou. É. bolsa, quer comprar Bitcoin, quer comprar não sei o que. Não passou. A euforia mesmo, ela termina e ela tem que se transformar em medo, em pânico, naquele momento onde ninguém quer tocar em mais nada. Isso tem. A história mostra que tem esse período. O cara que ganha dinheiro de verdade é o cara que compra nessa hora. É o cara que comprou na década de 30, é o cara que comprou, tipo o Luiz Barros, que comprou na década de 60, quando estava de graça. Entendeu? Década de 60, 70, no meio daquela crise horrorosa que o Brasil quebrou quase. Década de 70 quebrou 2 vezes. 70 e década de 80. É nessa hora a hora que você está fazendo um bom negócio é quando você compra quando ninguém quer. É o que seu Sabe pai quando ensinou, né? O negócio do preço, né? Exatamente. Sabe quando você compra quase com aquele medo de estar fazendo uma cagada? Sei. Você fala, será que mas tá muito barato, mas pode Eu tô- Mas Olha, é... assim, essa é a hora que você vai acender. Eu te falo, o fundo verdadeiro de mercado é aquela hora que ninguém quer. Você vê todo mundo falando mal. Mas- Não existe fundo agora. Uma Essa queda dessa que todo incerteza- mundo. Que o pessoal comprou, o retail comprou, eu vi um gráfico hoje, o pessoal de retail de varejo, comprando, entrando na bolsa nessa queda toda. Mas Esse pessoal está essa, entrando mais, não está em fundo coisa nenhuma. Não, essa incerteza e medo não é só do mercado financeiro, é do mercado de empreendedorismo, né? Porque você fala assim, ó, fala assim, cara, eu tô abrindo uma empresa de água amanhã, quem quer entrar de sócio? Fala assim, cara, mas você tem que estar, o que tem a ver? Cara, pô, entre ser meu sócio ou ser sócio dessa marca aqui, potencialmente para multiplicar a tua grana, eu sou muito mais negócio, né? Sim. Se eu der certo, porra, você vai pegar um negócio a R$1 que... que vai. Só que, Essa cara, já tá grande. Exatamente. e o medo de entrar, É. né? Pô, vou falar pro o Esteves vai me ligar para ser sócio do BTG. Cara, pô, se dobrar o dinheiro tá bom já, né? Tipo, do tamanho que é hoje. Cara, e o cara que é pequeno, que pode multiplicar por 200, né? Empreender e multiplicar por 200. Mas deve dar errado, né? Porra, mas é o medo que você tem de comprar uma ação também no fundo do poço, né? Tipo, e se o negócio degringolar de vez, né? Não é só no mercado financeiro, na hora de empreender também tem aquela incerteza, né? Uma escolha eficiente, ela pressupõe aquilo que a gente chama de expectativa matemática positiva, né? Esperança matemática positiva. É a combinação entre a probabilidade e o retorno. Então você tem que ter um retorno que multiplicado pela probabilidade seja maior que 1. Então, por exemplo, eu tenho um retorno de 1 para 10 e a chance do negócio dar certo é só 50%, não tem problema. Porque a esperança matemática é 10 multiplicado por meio, é 1 para 5. É uma boa esperança. Funciona. Se você tiver uma esperança menor do que 1, mesmo que a chance seja 99% de dar certo, se a tua perda for
5 vezes aquilo que você pode ganhar, 10 vezes, ou perder ou ficar devendo, não compensa mesmo com a chance muito alta. Então sempre é uma combinação de chance com ganho. E isso tem que ser positivo. Não só isso, tem que ser replicável no tempo, porque não adianta se você só for fazer uma aposta, não adianta você saber que você tem uma esperança positiva de ganho, porque a esperança só se torna realizável depois de 1000 amostras. Aí você tem a lei dos grandes números. Aí, na média, você vai ter a esperança, você vai receber aquilo que você esperava de retorno. Mas se você tem 2 ou 3 amostras só, aí você também não pode fazer essa aposta. Então, por que a gente diz que você não pode correr mais do que 20 a 30% de risco? Não pode. Por quê? Porque se você apostar no 21, por exemplo, isso nasceu numa mesa de 21. Quem criou isso foi um cara chamado Kelly, é o critério de Kelly. Se você tem uma chance alta de ganhar, e aí você faz uma aposta a seu favor, porque a chance é alta, mas você perde, e se você perder mais do que 20 ou 30%, e você continuar fazendo a mesma aposta seguidamente, e você for perdendo 30, 30, 30, 30, 30, depois de algumas rodadas, você não consegue mais recuperar. Não tem jeito. Então você vai pra lona, entendeu? Se você fizer apostas menor do que 30, tipo 10, 10, 10, 10, não tem problema que você pegue uma sequência negativa, porque daqui a pouco a lei dos grandes números corrige isso e aí você converge para um número positivo. Então o problema é o seguinte, é a probabilidade do conjunto, a probabilidade do tempo. No longo do tempo, a bolsa não é 100 pessoas indo no cassino um dia. É você indo no cassino 100 dias seguidos. Então, se você tiver uma sequência negativa de perdas, você pode ir para lona e para zero. Então, é por isso que mesmo que você tenha uma probabilidade altíssima de ganho, você não pode apostar mais do que 20% do teu pote total de aposta. A não ser que tenha um stop. Aí, se você tiver um stop, transforma cada aposta numa opção, certo? Individual. Exatamente. Transforma num prêmio de opção. O problema é que usar stop não é algo fácil. Quem usa, por exemplo, as ondas de Elliott, aí dá para usar o stop. Dá para usar porque você tem ponto definido. E você entra no trade bem perto do stop. Então você começa a ter um ganho de 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. É meio opcional o teu ganho, entendeu? Trade follow também. O que é trade follow? Se você entra dessa forma, você pode errar mais do que acertar e ainda ganhar dinheiro. Que é o meu caso. Eu entro às vezes em trade, 10 trades eu erro 7. Só que você perde pouquinho, você tá perto do stop. E quando ganha, você tem que deixar. Deixa lá. Não pode. Deixa e vai fazendo o trailing stop. Vai alterando o seu stop para que quando o padrão terminar, o padrão termina, o mercado volta, começa a fazer a correção, o teu stop já te tira vira um stop gain. Tem um stop ganho. O que você tá falando, porque você falou de finanças não tem nada racional, né? Economia tal, que era o Markovitch falava que tudo era racional e o Kahneman falou, cara, não, é o contrário, né? E tem no Rápido Devagar do Kahneman tem lá o teu sistema 1 e sistema 2, né? O problema por exemplo, eu fiz muito day trade também no passado, porque eu falei, fiz muita merda. Mas é muito importante ter essa. Mas, cara, é assim, você fala assim, eu vou pôr um stop, beleza, e se andar eu vou deixar andar. Só que começa a andar, cara, o teu sistema 1 fala assim, cara, zera que tá bom, né? Porque você já ganhou ali. Zera, você vai trailing o teu stop. Não, então, mas é porque eu operava do celular, então não tinha como fazer o stop móvel, né? Era hoje um negócio em dia, meio. Tudo eletrônico, né? você faz tudo fácil. Então, assim, mas assim, o mais normal é você ver o trade vai andar e você fala, não, já vou garantir o lucro e vou stopar agora, porque vou ganhar 1000zinho aqui, tá bom. Se você tivesse deixado, ela dava 3, 4, 5 mil, né? Que é o teu sistema 1. Cara. Ele vai rápido aí, né? Ele quer ter prazer rápido e ele não liga, né? O nosso sistema automático límbico, né? Sistema límbico, ele é bem animal, né? Ele é bem selvagem, né? E é o que a gente usava no passado. Então ele quer ter prazer e fugir da dor. Né? É isso que o nosso sistema quer. Então o que acontece? Quando o trade começa a andar a favor e ele não tem um sistema, como o Faca passou 20 anos numa mesa, depois foi lá estudar com o pessoal das ondas de Elliott, quer dizer, tem uma filosofia clara. Quem não tem, trabalha assim não tem o tal do roteirista, né? O especialista, não tem o crítico. Então ele deixa a vida me levar. Então quando começa a ganhar, ele zera. Quando começa a dar errado, ele vira machão.
ele faz o médio, ele entra aumenta. emocional. Se você Verdade. trata cada trade como emocional, você fala, não, eu tô certo. Sou foda. Aí você fica fazendo o preço médio para baixo. Entendeu? Eu vou me vingar do mercado. É, ele fala assim. esse é o pior erro. Qualquer um que estiver ouvindo aqui. Gosto de sangue na O boca. mercado não é um cara que você tá lutando boxe. É. Você tem que, agora eu vou me vingar, agora eu vou recuperar. Se você entra com esse pensamento, você já perdeu, meu amigo. É. Entendeu? Já perdeu. Mas 99% entra assim, porque, Por cara, isso é difícil, cara. É por muito isso que difícil. muita gente, tem pouca gente ganha muito, porque muita gente vai perdendo. Invista em prata com a Real. Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro. E você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo